Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os 10 cuidados necessários para que você possa redigir uma boa cláusula de arbitragem. Você que é empresário ou advogado, siga as dicas que eu vou apresentar no programa de hoje e eu tenho certeza que você poupará muita dor de cabeça no futuro e provavelmente desenhará um caminho muito mais célere e feliz para resolver eventual problema desse contrato por arbitragem. Então acompanha comigo os 10 cuidados necessários para você redigir uma boa cláusula de arbitragem. Veja aqui na sua tela. O primeiro cuidado é definir se será uma cláusula cheia ou vazia. Já tratamos sobre esse assunto em um outro programa Momento Arbitragem. Mas eu trouxe aqui para vocês 2 modelos, um de cláusula cheia, um de cláusula vazia. Você pode observar que no de cláusula vazia apenas prevê que se tiver um conflito decorrente do contrato, será resolvido por arbitragem na forma da Lei 9.307. Apenas isso que prevê na cláusula vazia. A cláusula cheia vai definir que será resolvido por arbitragem e vai definir que vai ser pela Câmara, aqui no exemplo XYZ, e aí de acordo com as normas de seu regulamento. E essa definição é importante porque preenche as normas de seu regulamento, preenche tudo mais que você precisa para desenvolver a arbitragem. Então esse primeiro cuidado, porque se você decidir que a cláusula será vazia, você não precisa ter mais nenhum outro cuidado, porque os outros cuidados que nós vamos falar decorrem da necessidade da definição da cláusula, do preenchimento da cláusula, ou seja, da cláusula cheia. É importante que se diga que se você escolheu a cláusula vazia, você vai concorrer a algumas preocupações no futuro. Caso venha a surgir o problema no seu contrato e você precisar dar início a um procedimento de arbitragem, nessa cláusula não estará previsto nada para que você possa efetivamente dar início, efetivar a arbitragem. Não está previsto quem vai arbitrar, como será o procedimento de arbitragem, não está definido nenhum outro critério de como a arbitragem vai se desenvolver. Então, na cláusula vazia, você vai precisar, no momento do conflito, preencher todas essas informações junto com a outra parte. E entendam que nessa hora vocês estarão já com o diálogo talvez estremecido, mas mesmo assim precisarão sentar e resolver todos os detalhes de como a arbitragem vai se desenvolver e caso não consigam, vão precisar se socorrer do Poder Judiciário para que o juiz venha a definir os detalhes que faltam para dar início à arbitragem. Mas, por outro lado, você também está desvinculado de qualquer Câmara e com a liberdade de escolher isso de acordo com o tamanho do seu problema. Na cláusula cheia, você terá todas as definições e iniciará a arbitragem naquela Câmara que já está previamente estabelecida na cláusula. Vamos agora ao segundo cuidado, muito importante. Definir qual instituição de arbitragem é o árbitro. É importante se diga que não é necessário que se tenha uma instituição de arbitragem, pode ser diretamente o árbitro, mas o mais comum no mercado é que se escolha a instituição de arbitragem. E é importante também registrar que a sentença de arbitragem é única e irrecorrível. Portanto, uma boa escolha de quem vai emitir essa sentença aumenta a probabilidade de que a sentença seja feita com mais qualidade, naturalmente com mais justiça. E uma má escolha pode levar a uma sentença ruim e ela será definitiva e irrecorrível. Então se preocupe em escolher bem. Então nessa hora eu coloquei algumas recomendações. Pesquise o nome da Câmara, pesquise as pessoas que dirigem a instituição, pesquise a relação de árbitros que atua diretamente nessa Câmara, verifique a sua reputação, a credibilidade da Câmara e de todas as pessoas envolvidas, verifique há quanto tempo já existe a Câmara, não necessariamente por ela ser jovem, ela será ruim ou não terá credibilidade, mas esse cuidado de verificar o tempo de existência é interessante também, porque se já tem muito tempo e você não encontrar referências negativas, isso é algo mais para você, ou você terá uma chance maior de encontrar alguém insatisfeito, você poderá conversar um pouco mais sobre o assunto. Verifique a localização para ver se é de fácil acesso para você, se não vai envolver
custos de viagem para que você possa atuar nessa Câmara. Verifica a estrutura e todos os regulamentos da Câmara para ver se as regras que estão estabelecidas ali se compatibilizam com aquilo que você acha adequado para desenvolver um procedimento de arbitragem. Verificar a tabela da Câmara tem uma importância singular, porque você tem um contrato e você poderá ter um problema decorrente desse contrato. Se você escolher uma Câmara que cobre valores de custas e de honorários de especialistas muito elevado, é bastante possível que você se depare com uma situação delicada. Qual? Que as custas, as despesas da arbitragem sejam incompatíveis com o tamanho do seu problema. Então, se você verificar antes como é cobrado os valores nessa Câmara de Arbitragem, você terá uma noção mais clara de que se esses valores são ou não compatíveis com o porte do seu contrato. É claro que isso não significa que o problema que você venha a ter lá na frente seja exatamente do tamanho do seu contrato. Pode ser apenas uma parte do total do contrato, ser um valor menor, mas mesmo assim, se você verificou previamente, você já evitará o risco de ter escolhido uma Câmara cujos honorários sejam muito elevados e, portanto, inadequados para resolver aquele tipo de problema. É interessante que se diga que há câmaras que trabalham com o perfil de resolver grandes conflitos e, exatamente por ter esse perfil, estabelecem honorários que são correspondentes ao porte dessas demandas. E aí, para resolver pequenos conflitos ou conflitos médios, acaba que aqueles valores não se mostram compatíveis, adequados para resolver aqueles problemas de menor monta. Então, essa análise te ajudará a evitar um grande problema lá na frente. Outro item importante é você observar se existe um piso mínimo, porque algumas câmaras definem um percentual do valor do conflito e aplica esse percentual. Se o conflito é pequeno, ele vai verificar o piso mínimo. Se ficar abaixo do piso mínimo, o cálculo, ele vai adotar o piso mínimo como o valor dos honorários. E aí você, notando esse valor, vai ver se é ou não compatível com o porte do seu contrato. Outra questão é que algumas câmaras cobram os honorários dos especialistas por hora e definem uma quantidade mínima de horas. Então, por exemplo, cobra-se R$400 por hora do especialista e aí define uma quantidade mínima de 100 horas. Então, 100 horas vezes 400, você já tem a clareza de quanto vai custar para você os honorários do especialista. Naturalmente que esse valor pode ser incompatível com o tamanho do seu problema. E aí, se você tem essa visão prévia, você sabe, tem o discernimento de perceber que aquela câmara não é a câmara recomendada para o seu contrato. Você deve pesquisar um pouco mais e encontrar uma câmara que tem uma tabela de custos que se compatibilize com o porte do seu contrato. Então vamos à frente agora para o terceiro cuidado: definir substituto. O que é isso? Você escolheu uma instituição de arbitragem ou escolheu o árbitro, e você pode prever o substituto na falta daquela câmara ou na falta daquele árbitro, no impedimento, na impossibilidade daquele escolhido preferencialmente, você já está prevendo quem será o substituto. É bem importante que se diga que, se você não fizer nenhuma previsão de ter um substituto, ainda assim haverá a possibilidade de ter o substituto. Eu diria mais, haverá a necessidade de ter o substituto. Se você não quiser substituto de nenhuma maneira, você deve ser claro e dizer: olha, não aceito substituto. Vai colocar expresso que não aceita substituto. Se você quiser substituto, defina quem vai ser. Se você não quiser substituto, defina que não terá substituto. Se você não disser nada, o que vai acontecer? Surgiu um impedimento daquela instituição, a impossibilidade, a instituição desapareceu, ou então o árbitro escolhido faleceu, está doente, não tem como atuar, qualquer coisa nesse sentido, e não está definido quem será o substituto, será necessário você sentar com a outra parte e compor a substituição. Quem vai substituir essa instituição ou o árbitro escolhido?
Se não fizer essa composição, não chegarem a um entendimento, precisarão se socorrer do Poder Judiciário para resolver esse problema. Então, escolher o substituto, caso queiram um substituto, é a forma que abrevia e que evita outro tipo de problema lá na frente. Mas se você for escolher um substituto, tenha o cuidado de voltar naquele cuidado anterior e verificar todos os detalhes também em relação a esse substituto. Nome, credibilidade, reputação, conhecimento, especialidade, todos aqueles cuidados que você verificou para escolher preferencialmente quem vai atuar como titular dessa arbitragem. Quarto cuidado. Vamos ao quarto cuidado. O quarto cuidado diz: definir se terá mediação prévia. Você pode prever na sua cláusula que, se tiver o conflito, poderá ser resolvido por mediação, ou deverá ser resolvido por mediação primeiramente. Claro que nem sempre a mediação chega a uma solução efetiva. É possível que a mediação transcorra, aplique todas as técnicas e ao final ela não consiga resolver o problema. E aí vai estar previsto que, se a mediação não conseguir chegar a uma solução de consenso, então será resolvido por arbitragem. Então a sua cláusula será uma cláusula média-árbitro, uma cláusula que tem mediação e que tem arbitragem. Sucessivamente, primeiro a mediação, não sendo exitosa a mediação, a arbitragem logo em seguida. O quinto cuidado. O quinto cuidado é definir a quantidade de árbitros e ou critérios de escolha. Você pode definir isso na cláusula de arbitragem. Se você quer árbitro único, você vai definir um critério de escolha, porque as partes podem divergir e aí você pode estar delegando no contrato quem irá decidir quem vai ser o árbitro único. Se você quiser uma arbitragem colegiada, você já pode estar definido como vai ser o critério. Uma parte escolhe um árbitro, a outra parte escolhe outro árbitro e os dois árbitros escolhem o terceiro, que é o que diz a lei, mas você pode definir que esse terceiro será escolhido por uma determinada instituição, pelo presidente da Câmara de Arbitragem ou por algum outro critério que você prefira. Então esse é um cuidado interessante também, que já deixa claro como você quer e evita dores de cabeça lá na frente de definir como serão escolhidos os árbitros. Então vamos agora para o sexto cuidado. Definir se adotará o regulamento de alguma Câmara de Arbitragem. Então você definiu que resolverá por uma determinada instituição de arbitragem. Isso não significa necessariamente que você deve seguir o regulamento daquela Câmara. Você tem plena liberdade aqui de falar: não quero adotar o regulamento da Câmara, eu quero ter um procedimento próprio, específico, que eu vou redigir aqui o procedimento. E aí nessa hora você vai redigir o procedimento, como você quer que o processo seja desenvolvido. Então essa é uma opção. Você pode até dizer: olha, eu quero que seja pela Câmara X, mas eu quero adotar o regulamento internacional de arbitragem da instituição Y. Você pode definir uma forma mesclada em que desenvolve a arbitragem em uma Câmara, mas traz um modelo de procedimento de arbitragem de outra Câmara. Então essa definição pode caber nesse momento e esse é um cuidado importante. Se você não quer descer a esses detalhes, descer a minúcia de descrever qual o procedimento, você pode então indicar a instituição que você escolheu e que você adotará o regulamento dessa própria instituição. Mas o importante é que você faça isso de forma consciente. E para você fazer isso de forma consciente, é absolutamente relevante que você conheça esse regulamento, que você antes tenha consultado o regulamento, tenha lido o regulamento, entendido ele na sua plenitude e veja que ele compreende adequadamente uma solução que satisfaz as suas aspirações. Então, tenha essa preocupação. Se você vai indicar uma Câmara e adotar aquele regulamento, se preocupe antes de consultar o conteúdo desse regulamento para ver se de fato ele está compatível com aquilo que você acredita adequado para resolver o problema decorrente daquele contrato. Então vamos ao próximo cuidado. Sétimo cuidado. Definir a responsabilidade pelo pagamento das despesas de arbitragem. Você pode desde logo definir na cláusula de arbitragem quem vai pagar,
como vai ser pago, como vai ser dividido, rateado, se cada parte vai arcar com 50% dos honorários das despesas de arbitragem, independentemente de qual seja o desfecho dessa arbitragem, isso pode estar definido. Se você vai definir que a arbitragem será paga por uma das partes, porque ela tem um poder econômico maior que a outra, ela está numa relação de mais poderio e naturalmente assumiria o ônus dessa arbitragem, então isso pode estar definido, é disponível, não há nada que se impeça, desde que haja o acordo de vontade, pode se definir como será pago. Ou pode definir, por exemplo, que a arbitragem será adiantada pela parte que demandar, que apresentar a demanda, mas será de responsabilidade da parte vencida na proporção que for fixado pelo árbitro, e a parte que apresentou a demanda e que adiantou esse valor ficará investida nesse crédito, ou já para descontar caso tenha sido vencida, ou para acrescer ao valor da condenação caso seja a parte vencedora. Então essa definição pode existir no momento da redação da cláusula de arbitragem e é importante que se reflita sobre esse assunto. Vamos ao 8º cuidado. Definir o foro de eleição da Justiça Pública. Você deve ter se assustado um pouco com esse 8º cuidado. Mas como assim definir o foro de eleição da Justiça Pública se eu estou escolhendo o caminho da arbitragem? Sim, você está escolhendo o caminho da arbitragem e o caminho da arbitragem é o caminho único para resolver o conflito. Porém, há situações pontuais em que você poderá precisar se utilizar da Justiça Pública. E quais são essas situações pontuais? Caso a arbitragem ainda não tenha sido instituída, ou seja, você está previsto no contrato a arbitragem, surge o problema, surge uma situação urgente, mas ainda não se escolheu os árbitros, a arbitragem não começou. Então, você tem um problema urgente que precisa ser resolvido antes mesmo dos árbitros terem sido definidos e que a arbitragem tenha começado. Então, você precisa de uma medida cautelar. É uma medida cautelar que precede, que antecede a instituição da arbitragem. Aí essa medida cautelar será apresentada no foro de eleição, caso você tenha escolhido um foro de eleição. Outro exemplo que você pode utilizar o foro de eleição. A cláusula de arbitragem é uma cláusula incompleta, que precisa que o juiz público defina os detalhes, já que as partes não se entenderam sobre os detalhes necessários para começar a arbitragem. Então o foro de eleição será aquele juízo responsável por definir quais são os detalhes que faltam, que estão em lacuna para que a arbitragem aconteça. Outro exemplo que você pode precisar desse foro de eleição. Sai a sentença de arbitragem, a parte vencida não cumpre espontaneamente essa sentença e você precisa levar uma execução forçada. Então essa execução forçada será nesse foro de eleição. Outra situação pontual que pode existir também a necessidade do foro de eleição é se a arbitragem precisar de alguma medida coercitiva. Lembre-se que a arbitragem não tem a espada que a justiça tem. Se ela precisar do uso da força, ela vai precisar se socorrer do poder judiciário. Se tem o foro de eleição, será esse órgão fracionário da justiça que será chamado a emitir o comando de força para cumprir aquela medida necessária que os árbitros entenderem. Então, esse é um ponto que justifica por que conviver o foro de eleição da Justiça Pública com a cláusula de arbitragem. Mas aí é importantíssimo que se tenha um cuidado muito delicado de que a cláusula não se torne dúbia, não se torne confusa a ponto de invalidar a escolha da arbitragem. Ela tem que ficar claro que a arbitragem é o caminho único para resolver os conflitos decorrentes daquele contrato e que a eleição do foro é apenas para aquelas situações em que se mostrem necessários a utilização do poder judiciário nessas hipóteses que eu acabei de descrever. Então, deixou isso claro, não haverá confusão nenhuma e a sua cláusula ficará mais completa e efetivamente mais feliz porque escolheu aonde vocês querem demandar na Justiça Pública se isso for indispensável. Vamos então para o 9º cuidado. 9º cuidado. Definir se será devido ou não honorários advocatícios.
É importante que se diga que a arbitragem não tem a obrigatoriedade de que as partes sejam assistidas por advogados. É importante aqui que se diga o seguinte: eu recomendo que as partes sejam assistidas por advogados. É a minha recomendação, porque quando as partes estão assistidas por advogados, em um processo que terá apenas uma sentença única e irrecorrível, a discussão ganha mais qualidade. E a discussão ganhando mais qualidade, a chance de você ter uma sentença mais feliz, que decida com mais justiça e com mais precisão, é maior. Então, primeiro eu digo, recomendo que as partes sejam assistidas por advogados, embora a lei de arbitragem não traga essa obrigação. E exatamente por não trazer essa obrigação, você pode estabelecer no contrato que cada parte arcará com os honorários do seu advogado, independentemente da sucumbência no procedimento de arbitragem. Se ficar definido assim na convenção de arbitragem, na cláusula de arbitragem, então assim será feito. Então essa é uma possibilidade, reflita sobre o assunto na hora de redigir a sua cláusula de arbitragem. E agora vamos para o 10º e último cuidado que eu recomendo: definir qual será o critério de decisão. A arbitragem pode ser resolvida por equidade, por exemplo, ou com base em um determinado estatuto, em uma determinada convenção, em uma determinada norma que você queira escolher, como a norma que vai orientar os árbitros de como deve se resolver aquele problema, a norma que vai balizar a resolução do conflito. Então, se você tem uma escolha específica para poder orientar os árbitros, isso deve estar expresso na cláusula de arbitragem, na convenção de arbitragem, porque assim os árbitros, ao admitirem, ao aceitarem a missão de arbitrar o conflito, estarão se investindo nesse poder, mas com a missão, a condição de observarem aqueles critérios balizadores definidos na cláusula de arbitragem. Então, se você quer que seja resolvido por equidade, coloque na cláusula. Se você quer que seja resolvido com base em uma determinada norma, coloque na cláusula de arbitragem. Se você não faz questão de nada disso, então a cláusula não precisa fazer qualquer previsão sobre esse assunto, e lá na frente, quando for feito o termo de arbitragem, pode ser complementada essa informação, mas claro, nesse momento o conflito já está estabelecido, nem sempre o diálogo entre as partes para que convencionem por essa escolha está muito propício, muito adequado, porque a relação já está enfraquecida, a relação está turbulenta, às vezes pelos sentimentos que envolvem a disputa. Estes foram os 10 cuidados que eu recomendo para que você possa redigir uma boa cláusula de arbitragem. Eu estou absolutamente certo que se você seguir cada um desses passos que nós falamos no programa de hoje, você vai chegar ao final com uma cláusula bem redigida, que compreende tudo o que é necessário para que você possa desenvolver uma arbitragem com mais precisão, com mais celeridade e finalmente chegar a uma conclusão mais feliz para o seu problema. Muito obrigado por sua audiência. Quero dizer para você que toda segunda e quinta nós temos uma nova edição do Momento Arbitragem. E eu conto que você estará sempre nos prestigiando com a sua audiência. Mas quero te pedir, além do prestígio da sua audiência, que você envie perguntas, que você faça os seus comentários, que você possa compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais e, finalmente, que você possa contribuir com a gente também apresentando sugestões de pautas. E se você tiver um blog, um site, quiser fazer uma parceria com a gente, o meu e-mail está aí na tela, manda para a gente. Se você tem uma empresa e quer patrocinar o nosso programa, ficaremos muito felizes pelo seu patrocínio. Mande um e-mail para mim que a gente vai conversar sobre o assunto. Muito obrigado mais uma vez, até o próximo programa. Um grande abraço.